Sabor de doceria famosa em casa. Aprenda a fazer um bolo de festa do zero com uma massa pão de ló super macia, com um recheio trufado de ninho cremoso e uma cobertura de mousse leve e raspas de chocolate branco. Uma verdadeira explosão de sabores em cada fatia. Você que vai vender, fica até o final porque eu vou falar sobre precificação e prazo de validade. Então vamos para a nossa receita. Aqui nesse bowl da batedeira, começamos com os ovos. Vamos bater na velocidade alta até que você observe que dobrou de volume. Na verdade, aqui também precisamos de um creme bem clarinho para você poder formar aí a sua massa pão de ló. Esse processo, gente, de bater na batedeira, ele é muito importante para que a sua massa fique perfeita, para que você possa fazer aí, principalmente para quem vai vender. É uma massa econômica, ela vai apenas 3 ingredientes e é muito simples de fazer, não tem segredo. Aqui você vai bater mais ou menos uns 10 minutos para que ela dobre de volume. Quando você observou que ela começou crescendo, você acrescenta a essência de baunilha. Aqui eu estou te ensinando o passo a passo de como fazer um bolo de festa do zero. E nesse momento, aqui no início, estou te ensinando a fazer a massa pão de ló. Aqui eu observei que dobrou de volume, eu venho e acrescento o açúcar aos poucos. Vocês observaram que eu diminuí a velocidade, tá? E após você colocar todo o açúcar, você deixa batendo por mais ou menos de 1 a 2 minutos, que seria apenas para misturar junto com esse creme, o creme branco. Desliguei a batedeira, agora observa, esse é o ponto que precisa ficar o nosso creme. É um ponto bico. Olha isso, gente. Ó, vocês observam que eu mexi e ficou exatamente assim. Então é assim, ó, bem clarinho e um creme bem espumoso, tá? Agora nós vamos para os secos. Com uma peneira, nós vamos colocar a farinha de trigo aos poucos e faz aí na sua casa para que o seu bolo pão de ló fique uma massa super macia e muito fofinha. Aqui nós vamos utilizar somente o fouet, vamos mexer delicadamente, porque essa massa, como ela é uma massa bem delicada, ela não pode ser feita na batedeira, somente no fouet mesmo, tá? Ah, Sueli, mas eu não tenho paciência, gente. A confeitaria é paciência. E essa massa que eu ensino aqui, que é o meu carro-chefe do canal, ela precisa ser feita exatamente nesse formato que eu ensino para vocês, tá? Então, principalmente você aí, iniciante, que está assistindo ao meu canal, eu ensino aqui o passo a passo de como fazer uma massa pão de ló. Aqui vocês observam que eu fui misturando, eu venho com o fouet de baixo para cima, misturando bem os secos, né? Eu venho de baixo por quê? Porque embaixo fica bastante farinha. Agora, novamente, eu faço novamente o mesmo processo, porque eu vou colocando aos poucos na peneira, a gente peneira e vai mexendo com o fouet até que você observa que a massa ela foi ficando lisinha e todos os gruminhos foi se desfazendo. Por que eu tenho que mexer, Sueli, com o fouet? Porque essa massa é uma massa airada. Ah, e como que o meu bolo vai crescer? Exatamente. Como é uma massa airada, a gente não pode perder essa aeração, porque é essa aeração que vai fazer o nosso bolo crescer, tá bom? Então, por isso que é importante que você preste bem atenção aqui nessa aula que eu estou te dando, totalmente gratuita, estou dando com muito carinho para que você possa aprender a fazer um bolo na sua casa. Para você que quer vender, é uma excelente sugestão. É uma dica de ouro que eu estou dando para vocês, tá? Então, aqui a gente continua mexendo de baixo para cima e eu observo que ainda tem alguns gruminhos,
e eu venho mexendo, ó, eu vou retirando, tá? A massa que fica no fundo do bowl até desfazer todo. Aí agora eu venho novamente com a peneira e a farinha e faço o mesmo processo. Aproveitando, me conta de qual cidade você está assistindo este vídeo. Deixa nos comentários, porque eu amo responder. Oh, gente, o negócio aqui tá difícil, hein? Eu amo responder todos os comentários. Pessoal, fica até o final, porque aqui você vai aprender a fazer a massa, o recheio e também a cobertura e uma linda decoração. Fica até o final do vídeo, porque aqui você vai aprender a fazer um bolo de festa do zero. Aqui vocês observam que eu vou subindo o fouet para eu ter a certeza de que realmente está desfeito todos os gruminhos. Agora, pessoal, nós vamos fazer o último processo com a farinha, tá? Vocês observaram que eu fui fazendo aos poucos, para que a gente não deixe a nossa massa pesada. Então, por isso que tem que ser aos poucos, porque é uma massa muito delicada e ela tem que ser feita, tem que mexer com toda delicadeza. Vocês observam também que essa massa não precisa de fermento, essa massa não precisa de manteiga, essa massa não precisa de leite. É exatamente somente esses ingredientes que eu coloquei. Inclusive, vou deixar todos os ingredientes, a quantidade na descrição, tá bom, pessoal? Aqui vocês observam que eu continuo mexendo, eu não paro de mexer a massa, porém, mexo delicadamente com o fouet, até que eu observo que saiu todos os gruminhos da farinha. É muito importante esse processo, por quê? Porque senão, se você não mexer, quando você tirar o bolo do forno, vai estar lá um monte de farinha de trigo. Agora vamos levar para assar. Aqui eu tenho uma forma retangular alta, o tamanho dela é 17 por 10, tá? Não vou untar as laterais e nem o fundo. O fundo coloquei apenas um papel manteiga. Inclusive, aproveita, gente, enquanto você está preparando o seu bolo, você já deixa o seu forno pré-aquecido em 180 graus. Esse bolo aqui, gente, ele leva em média para assar de 25 a 30 minutos. É importante que você observe o forno da sua casa. O meu forno é um forno convencional. Então eu vou levar o bolo para assar e de 25 a 30 minutos. Enquanto isso, vamos fazer o recheio. Aqui em uma panela, eu coloquei o leite condensado, o creme de leite, lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes, a quantidade na descrição. O leite em pó, afinal, o nosso recheio é de ninho trufado. Com o fouet, eu vou desfazer todos os gruminhos antes de eu ligar o fogo. É muito importante que você faça isso, porque para não ficar cheio de pelotas, sabe? Então, ficar aqueles gruminhos bem grossos e o seu recheio não ficar delicioso. Aqui vocês observam, eu já desfiz os gruminhos, agora eu vou fazer uso de uma espátula e vamos ligar o fogo. Vamos mexer muito bem esse recheio, porque ele é complexo para queimar, então precisa de muita atenção para fazer esse recheio de ninho trufado. Ele é muito simples de fazer, não tem segredo, desde que você faça aqui o passo a passo do jeito que eu estou te ensinando. Pessoal, para quem nunca fez, ó, não tem segredo. Aqui vocês observam, começou fervendo, eu venho e acrescento o chocolate branco. Nessa receita em específico, eu vou utilizar o chocolate fracionado. Ah, mas eu não gosto do fracionado. Pode colocar o chocolate nobre, fica a seu gosto. Fica delicioso, tanto com o chocolate nobre, tanto com o chocolate fracionado. Só uma dica, cuidado, não compre produto de qualidade baixa, compre um produto de boa qualidade, porque aí você vai ter uma rentabilidade de um recheio maravilhoso.
Aqui eu continuei mexendo, continuo mexendo, ele foi engrossando, foi dando forma de recheio e a gente continua mexendo porque ainda não é o momento. Vocês observam, ó, que aqui começou borbulhando, porém não é o momento ainda da gente estar desligando. Eu vou observando, vou limpando as laterais, vou mexendo, porque esse recheio ele é ele é danado para queimar. Então precisa ter aí uma excelente atenção para não queimar o seu recheio de ninho trufado e super cremoso. Aqui eu observo que ele começou ficando na textura de recheio, que é o que nós precisamos. Então eu já vou desligar o fogo e vou levar para um bowl para esfriar, tá? Coloquei aqui nesse bowl, vou levar para a geladeira, vou deixar por 2 horas. Coloquei aqui esse plástico para não criar película e vamos deixar na geladeira. Enquanto isso, vamos preparar o próximo passo. Nessa etapa, eu vou mostrar para vocês o segredo para deixar esse recheio trufado de ninho mais delicioso. Aqui vocês observaram que eu coloquei chantilly. Esse chantilly está totalmente gelado. Ele vai dar um toque leve e especial para nossa receita de ninho trufado, para o nosso bolo de festa. Eu bati até que fique no ponto firme. Então você observa isso, que é muito importante também, né? Aqui vocês observam, ó, ficou no ponto firme e esse é o ponto que nós precisamos. Agora vamos para mais uma etapa. Temos também o chocolate branco. Aqui também é o chocolate fracionado. Vou levar para o micro-ondas e derreter de 30 em 30 segundos, porque ele vai fazer parte do nosso recheio também. Se você quiser fazer com chocolate nobre, também dá para fazer, tá bom? Vai ficar gostoso tanto. Vou levar para o micro-ondas. Mais um segredo para o nosso recheio de ninho trufado. Esse chocolate que eu retirei do micro-ondas, ele está totalmente derretido, não foi necessário levar de volta. Aqui vocês observam que eu estou mexendo com uma espátula. Qual é o segredo aqui, Sueli? O segredo aqui, pessoal, é você mexer bem até que esse chocolate fique em temperatura ambiente. Por quê? Para ele não dar choque térmico, tá? Então é muito importante, na hora que você for fazer esse bolo e esse recheio que eu estou te ensinando aqui, você fazer exatamente desse jeito que eu estou te ensinando. Inclusive aqui você está aprendendo como deixar o chocolate em temperatura ambiente. Aproveita, deixa aquele joinha para ajudar o nosso canal. Agora, pessoal, nós vamos para o próximo passo, que é maravilhoso. Vamos misturar esse chocolate que já está em temperatura ambiente com o nosso chantilly que está gelado. Por que eu falei lá atrás que precisava estar em temperatura ambiente? Justamente para não dar choque térmico com o chantilly, tá bom? Agora nós vamos mexer com uma espátula. Se você quiser mexer com uma batedeira, você pode. Se você quiser utilizar o mixer, também pode. Eu optei, nesse primeiro momento, fazer uso somente da espátula, porque o recheio, esse segredo que eu vou revelar para vocês, eu preciso dessa mousse branca exatamente nesse ponto aqui que está que eu fiz com a espátula, tá bom? Então, gente, fica até o final para vocês ver que delícia, que maravilha de recheio. Super firme aqui, ó. Vocês observaram quando eu levantei a espátula? Um recheio super firme. Se você quiser aplicar em várias sobremesas, você consegue utilizar essa mousse branca que eu acabei de te ensinar. Mousse branca de doceria famosa. Aqui eu estou te ensinando a fazer recheio de doceria famosa. Olha como ficou firme esse recheio. Excelente, né, pessoal?
Agora nós vamos reservar para o próximo passo. Se você está gostando desse conteúdo, aproveita, deixa aquele joinha para ajudar o nosso canal. E se você ainda não for inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma receita. Com o nosso bolo devidamente assado e também na temperatura que nós precisamos, olha como esse bolo, gente, é super macio, uma massa super resistente para você poder montar um bolo de festa. Vou cortar aqui o topo, porque eu não gosto de utilizar, tá? Então, vamos retirar e olha isso, gente, essa massa super clarinha e ficou uma delícia. Vou cortar em 3 partes para que nós possamos montar o nosso bolo de festa do zero, bolo de doceria famosa em primeira mão aqui no canal. Vou cortar em 3 partes, tá bom? Aqui vocês observam, né, que eu cortei em 3 partes e vamos começar a montar. Retirei o nosso recheio de ninho da geladeira e olha a textura desse recheio, gente. Olha que maravilha. Vamos misturar com a nossa mousse branca para a gente poder fazer aquele recheio mega trufado e super cremoso para a gente montar o nosso bolo. Vocês observam aqui que eu estou misturando com o nosso recheio, né, de ninho. Estou misturando a nossa mousse branca para a gente poder fazer aí, ó, fazer aquela delícia de recheio para o nosso bolo. Aqui vocês observaram que eu já fiz toda a mistura. Vou utilizar essa espátula, gente, porque com essa colher não está dando, né? Então, vamos misturar bem com essa espátula. Se vocês quiserem fazer uso de batedeira, eu prefiro sempre utilizar a espátula. Esse recheio de ninho trufado com mousse, essa mousse branca, ele é tão resistente, tão maravilhoso para trabalhar, para montar um bolo. O seu bolo vai ficar super estruturado e é um excelente recheio, principalmente para você que é iniciante, é excelente para você aprender de dentro da sua casa, para você vender também aquelas fatias. Olha que maravilha! Agora vamos montar o nosso bolo. Para montar o nosso bolo, vamos utilizar a mesma forma que nós assamos. Eu começo com a primeira fatia, né, o primeiro disco do nosso bolo e venho com uma calda que eu fiz apenas água com açúcar e vamos colocar sobre o bolo. Em seguida, eu venho com o nosso recheio trufado de ninho, que está simplesmente delicioso e está dando água na boca. Me conta nos comentários o que você acha desse recheio, se você gosta de recheio de leite ninho. Esse aqui para mim é maravilhoso, deixa qualquer um com água na boca. Venho colocando camadas mega generosa, então você também faz a mesma coisa. Venho com a nossa segunda fatia e o processo é o mesmo, tá? Coloquei aqui o disco do bolo e coloquei a nossa calda, que inclusive vou deixar na descrição. E venho com a nossa segunda camada do nosso recheio de ninho trufado, com uma mousse branca super cremosa e super leve. Gente, a dica que eu sempre dou é para você servir com sorvete, fica simplesmente delicioso. Agora eu venho com a última camada do nosso bolo, né? E vamos também fazer o mesmo processo. Vamos colocar a nossa calda e vamos embalar e levar para a geladeira. Coloquei o plástico filme por cima porque eu sempre faço isso. Gente, apenas 1 hora na geladeira é o suficiente, porque esse recheio ele é muito resistente, tá? Então, 1 hora na geladeira é o suficiente e vamos para o próximo passo. Retirei o nosso delicioso bolo de festa da geladeira. Olha como ficou, pessoal.
um recheio super firme. Agora vamos decorar, vamos fazer uma cobertura. Aqui eu estou utilizando a mesma cobertura que no caso é a mousse branca, tá bom? Vou fazer uma camada, tá? Apenas uma camada, vou fazer com a espátula mesmo, não precisa de manga de confeitar. Por quê? Eu vou fazer uma outra decoração. Sabe aquelas decoração de doceria famosa? Eu vou te ensinar aqui em primeira mão, então fica até o final. Aqui vocês observam que eu fui colocando o chantilly na espátula e fui fazendo até ficar desse jeito aqui, ó, tá vendo? Exatamente assim, ó. Agora vamos para a nossa decoração. Comecei com o bico perlê. Ah, Sueli, mas eu não tenho bico perlê na minha casa. Então, eu vou te dar uma dica. Vou fazer agora sem o bico perlê, para mostrar para vocês, ó, tá vendo? Não tem o bico perlê, então você tem um saco de açúcar, uma manga de confeitar, você faz um furo bem pequeno e vai ficar exatamente como se fosse, ó, o bico perlê, ó, tá vendo, gente? É muito simples, não tem segredo. Você só não faz um bolo de doceria famosa na sua casa se você não quiser, porque aqui eu te ensino em primeira mão. Aproveitando, vou falar sobre prazo de validade. Para você que vai vender, é muito importante. Ah, pessoal, aproveitando, ó, tô colocando aqui no topo do bolo o mesmo, que no caso é a mousse branca, tá bom? O prazo de validade na geladeira de 3 a 5 dias. O bolo já montado, tá bom, gente? E olha que graça que ficou o nosso bolo, eu ainda não terminei. Agora eu venho com o bico pitanga, o 4M da Wilton, que ele faz aquele formato pitanga. Olha que lindo, gente, que fica. É apenas uma ideia, uma sugestão para vocês, tá bom? E para finalizar, eu fiz aqui umas raspas de chocolate branco. Se você quer que eu te ensino como fazer essas raspas de chocolate, deixa nos comentários e olha que graça que ficou esse bolo. Fala a verdade, gente. Deixa nos comentários o que você achou. E por cima dessas raspas, eu venho com o mesmo fazendo a decoração. E eu não poderia deixar de cortar um pedaço para mostrar para vocês a maravilha que ficou. Para você vender, uma dica, R$110 o quilo. Olha que fatia perfeita que ficou esse bolo de festa do zero que eu te ensinei aqui e não poderia deixar de cortar um pedaço. Gente, olha que maravilha. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar mais 2 vídeos ensinando o passo a passo de como fazer bolos e doces. Um grande beijo, eu te vejo no próximo vídeo.